Eu morei num apartamento pequeno quando eu tinha 20 e poucos anos, porque eu não tinha muito dinheiro nessa época. E como eu morava sozinho, não havia ninguém com quem eu pudesse dividir um apartamento maior. Meu prédio era pequeno, e só tinha um total de 6 apartamentos. A maioria das pessoas que moravam naquele prédio eram pessoas aposentadas que não gostavam muito de conversar. Para falar a verdade, eu até que gostava do fato de que eu não precisava interagir com alguém toda hora que eu entrava ou saía do prédio. Eu geralmente sou uma pessoa apressada, e quase nunca estou no clima para socializar. Eu morava no último andar, e no apartamento em frente ao meu, havia um casal de velhos que moraram ali por quase 2 anos, até que eles se mudaram. Eu nunca conversei com eles, então eu não me importei muito quando eles se mudaram, para ser honesto. Vários meses se passaram, e uma nova pessoa se mudou para o apartamento da frente. E outras 2 semanas se passaram antes de eu conhecer meu novo vizinho. Eu estava me preparando para o trabalho numa manhã, e preparando minha marmita, quando de repente eu escuto a porta do vizinho abrir. Eu não prestei muita atenção naquilo. Até que outro minuto se passou, e eu percebi que eu não tinha escutado o barulho da porta se fechando. Eu terminei de me arrumar e coloquei meus sapatos. E então eu abri minha porta para ir embora. Imediatamente eu percebi que a porta do vizinho ainda estava aberta, e um homem alto de uns 50 anos de idade estava de pé na frente da porta, me encarando. Ele sorriu e se apresentou. Eu fiz um sorriso falso e disse para ele o meu nome. Então eu disse que tinha que ir para o trabalho, e comecei a andar. Mas assim que eu cheguei na escadaria, ele me convidou para tomar café da manhã com ele. Isso foi muito estranho. Afinal, eu tinha acabado de falar para ele que eu tinha que ir para o trabalho. Eu simplesmente pedi licença e continuei andando. Enquanto eu estava no trabalho naquele dia, eu fiquei pensando sobre o quão estranho aquela interação tinha sido. Felizmente, quando eu cheguei em casa depois do trabalho, eu consegui entrar no meu apartamento sem ter que falar com ninguém. Mas, na manhã seguinte eu acordei com uma batida na minha porta. Eu fiquei muito irritado, porque eu tinha trabalho mais tarde, e agora eu tinha acordado muito cedo. Mas, eu rapidamente coloquei minhas roupas e andei até a porta da frente. Meu vizinho estava lá, mas, estranhamente, ele estava de pé, bem na frente da sua porta aberta de novo, igual ele tinha feito no dia anterior. Ele me convidou de novo para tomar café no seu apartamento. Eu obviamente recusei, e dessa vez, eu disse para ele com um tom mais agressivo para ele não bater na minha porta tão cedo. O homem não pareceu gostar da minha resposta. E ele ficou ali em pé, encarando. Então ele disse que, por causa do horário mais cedo, dessa vez eu não tinha que ir para o trabalho ainda, logo, eu tinha tempo suficiente para tomar café com ele. Eu sabia que tinha algo de errado com esse homem, já que aquela resposta foi muito estranha. Eu recusei o seu convite firmemente. E então eu fui para trás e fechei minha porta. E eu garanti que ela estava trancada. Novamente, quanto mais eu pensava nesse homem, mais estranha e assustadora essa interação parecia ser. Apesar daquela manhã estranha, o resto daquele dia passou normalmente. Eu cheguei em casa às 6 horas da tarde. Eu preparei meu jantar e assisti um filme. E eu me preparei para dormir às 11 horas da noite. Eu fiquei deitado por um tempo na minha cama e fiquei pensando sobre o meu vizinho esquisito. Eu fiquei pensando sobre o que eu deveria fazer naquela situação. Eu tomei uma decisão. Eu decidi que, se mais outra coisa estranha acontecesse, eu iria reclamar com o dono do prédio. Então eu apaguei o meu abajur e tentei dormir. Mas, alguns minutos depois, eu ouvi a porta do meu vizinho abrir. Eu esperei silenciosamente, tentando escutar o que o meu vizinho estava fazendo. Mas eu não conseguia escutar nada. Novamente, eu não escutei a porta dele fechar. Eu estava nervoso, sem saber o que aquele homem poderia estar fazendo tão tarde da noite. Porém, eu eventualmente acabei dormindo, uma vez que eu não tinha escutado nenhum outro barulho durante uma hora inteira.
Eu não sei por quanto tempo eu dormi, antes de uma batida alta na minha porta me acordar. Mas essas batidas não estavam vindo da minha porta da frente. Elas estavam vindo da porta do meu quarto. Eu pulei da minha cama, completamente assustado. E então eu acendi o meu abajur. A única coisa que eu podia usar para me defender era uma pequena chave de fenda que ficava na mesa do lado da minha cama. Eu peguei a chave de fenda e fiquei do lado da minha cama, tremendo de medo. E então eu peguei meu telefone para chamar a polícia. Quando a polícia chegou na minha porta da frente, eu rapidamente saí do meu quarto e fui abrir a porta para eles. Eu estava surpreso que a porta da frente sequer estava fechada. Mas eu contei tudo para a polícia. Contei tudo sobre as minhas suspeitas do meu vizinho. Mas infelizmente, não havia evidências para provar que meu vizinho tinha invadido o meu apartamento. E a polícia não podia fazer nada. Independente disso, eu sabia que aquilo que eu tinha escutado tinha sido real. E eu não me sentia mais seguro no meu apartamento. Eu liguei para minha irmã naquele dia. E ela me deixou passar alguns dias no seu apartamento. Infelizmente, esses dias passaram rápido demais. Então eu comecei a dirigir de volta para o meu apartamento em um sábado durante a noite. Eu tentei me manter calmo, dizendo para mim mesmo que o meu vizinho certamente tinha desistido naquele ponto, e que tudo ficaria bem. Eu parei o meu carro e comecei a andar na direção do meu prédio. O sol tinha acabado de se pôr, então as escadas estavam escuras. Eu subi as escadas lentamente, tentando não alertar meu vizinho que eu tinha voltado. Quando eu cheguei no meu piso, eu vi que a porta do meu vizinho estava fechada, e eu me senti aliviado. Eu rapidamente atravessei minha porta e deixei ela trancada. Eu soltei minha mala no corredor e acendi as luzes, enquanto eu virava a esquina do meu corredor, em direção ao meu quarto. Eu gritei e pulei para trás, porque o homem estava sentado bem no meu sofá, me encarando diretamente, com um largo sorriso horrível. Eu saí correndo do prédio e entrei no meu carro. Então eu chamei a polícia novamente e esperei por eles em um estacionamento perto do meu prédio. Quando a polícia chegou, 10 minutos depois, nós fomos até o meu prédio e eles entraram no apartamento enquanto eu esperava perto do meu carro. Para a minha surpresa, eles voltaram alguns minutos depois, com o homem algemado. Eles me disseram que o homem ainda estava sentado no meu sofá e que eles tinham achado uma faca pequena no seu bolso. Mas a parte mais perturbadora de toda essa situação foi o homem admitir para a polícia que ele tinha invadido o meu apartamento 3 vezes, e eu só tinha conhecimento de 2 vezes que ele tinha invadido. Isso significa que, em algum momento, o homem estava escondido no meu apartamento, me observando, sem que eu soubesse da sua presença. Eu tenho uma pequena cadela, chamada Luna, e ela tem muita energia. Então quando nós saímos para dar um passeio, não é incomum que eu tenha que ficar passeando com ela por mais de 2 horas para que ela gaste toda a sua energia. Em um certo dia, eu cheguei em casa por volta de 5 horas da tarde, e o sol só vai embora lá pelas 7 horas da tarde. Logo depois que eu cheguei, eu botei ela na coleira e saímos para dar um passeio. O passeio foi totalmente normal, e Luna, como sempre, estava me arrastando para qualquer lugar que ela desejava. As coisas só começaram a ficar feias quando o sol já estava quase indo embora. Infelizmente, eu tinha andado uma distância muito maior do que eu tinha percebido. Se você leva seu cachorro em passeios longos, você sabe o quão fácil é ficar distraído. Especialmente se seu cachorro anda muito rápido. Nós tínhamos começado o passeio andando na direção que eu normalmente pego, mas por causa da distância, eu tinha chegado em uma rua que eu não reconhecia. Mas eu ainda tinha uma boa ideia de qual direção eu tinha que pegar para voltar para casa. Eu comecei a me virar para voltar para casa, mas Luna se recusava a andar. Ela estava totalmente parada, e então ela começou a chorar bem baixo.
E foi nesse momento que eu consegui enxergar. Com a pouca iluminação do pôr do sol, eu vi um lobo enorme nos encarando no meio da rua. Ele tinha o tamanho de um labrador grande. Seu pelo estava todo emaranhado e sua boca estava parcialmente aberta, então eu conseguia ver seus nojentos dentes amarelos e afiados. Eu soube imediatamente o que ele queria. Eu peguei a Luna no colo e comecei a andar na direção oposta. Eu estava apreensivo, mas por algum motivo, eu jurava que ele simplesmente iria embora. Eu não estava familiarizado com essa rua, mas o que eu sabia era que eu tinha que continuar andando. Enquanto eu continuava me movendo, o lobo lentamente me seguia, mas ele ainda estava mantendo uma certa distância. Porém, quanto mais escuro ficava, mais assustado eu ficava. E depois de andar na escuridão nessa rua desconhecida por um tempo, eu cheguei à terrível conclusão de que eu estava perdido. Todas as curvas que eu tinha feito tinham prejudicado meu senso de direção, e eu não sabia mais para qual direção eu deveria andar. Através da escuridão, eu agora podia ver os olhos brilhantes da besta, e eu também conseguia ouvir seus uivos e latidos baixos. Enquanto eu andava através dessas ruas escuras, a cada poucos minutos, mais olhos brilhantes apareciam na escuridão. E os uivos ficavam mais e mais altos. Eu podia perceber que eles estavam chegando cada vez mais perto. Nesse ponto, eu estava aterrorizado, e eu mal conseguia segurar minhas lágrimas enquanto eu entrava em pânico e temia pela minha vida e pela vida da minha cadela. De vez em quando, eu passava por um poste de luz e virava minha cabeça para conferir se eles ainda estavam atrás de mim. E então eu conseguia ver que a matilha inteira de lobos ainda estava atrás de mim, andando e me seguindo lentamente, e observando tudo o que eu fazia. Depois de quase 50 minutos sendo seguido, eu estava começando a ficar cansado, e eu sabia que eu ainda estava longe da segurança da minha casa. A Luna começou a chorar mais alto também, o que me deixou ainda mais fraco emocionalmente, já que eu percebi que ela sabia o que estava prestes a acontecer. Os latidos baixos e os uivos ficaram ainda mais frequentes, ficando mais altos e mais próximos. Eu virei minha cabeça mais uma vez, e avistei todos aqueles olhos brilhantes, me encarando a apenas uns 10 metros de distância. Mas, de repente, de uma forma muito estranha, todos eles começaram a se separar, e começaram a se mover para os lados da rua. Logo em seguida, um pequeno carro aparece e se movimenta através da matilha de lobos, e estaciona bem do meu lado. Uma senhora abaixa a janela do carro, e me pergunta se eu preciso de ajuda. Eu estava muito agradecido, e então eu pedi para ela por favor me levar para casa. Normalmente, não existe quase nenhuma circunstância na qual eu entraria no carro de uma pessoa desconhecida, mas eu realmente não tinha outra escolha. A senhora do carro parecia ser legal, e ela parecia estar assustada com a minha situação. Eu estava chorando nesse ponto, sabendo que eu estava a momentos de ser brutalmente atacado. Ela gentilmente me deixou na minha casa, que estava a 20 minutos de distância do lugar onde ela tinha me pegado. Eu moro em um ótimo bairro. Ele é um daqueles bairros onde você não precisa se preocupar com roubos ou invasões. O único problema do meu bairro, e dos bairros que ficam perto, são os lobos. Já faz alguns anos desde que esse incidente aconteceu comigo. E conforme o tempo passou, os lobos apareciam cada vez mais, e eles ficavam cada vez maiores. Os habitantes de onde eu moro sabem que devem tomar cuidado, especialmente nos parques onde há várias árvores e lugares para os lobos se esconderem. Placas foram colocadas para avisar a população sobre as áreas mais perigosas onde vários lobos tinham sido avistados. Desde então, outras histórias aconteceram com as pessoas que moram nessa área. Como por exemplo, lobos pulando cercas para pegar cachorros menores. E até mesmo animais maiores começaram a ser vistos, totalmente dilacerados, em parquinhos de crianças. Histórias muito tristes, e algumas delas até assustadoras. Mas você nunca pensa em lobos como um perigo real para seres humanos.
Até que você está sendo seguido no meio da noite por uma matilha de lobos famintos e sem piedade. Eu costumava trabalhar no restaurante do meu pai na minha época de adolescente. Era só um restaurante local pequeno, mas ele ficava aberto toda a noite até 2 horas da manhã. Durante a época da escola, eu só trabalhava depois da escola até 8 horas da noite. Mas, assim que eu me formei, eu comecei a trabalhar até a hora do restaurante fechar, para juntar dinheiro para a faculdade. Surpreendentemente, o restaurante ficava cheio de noite. Ele ficava cheio até a hora do fechamento. Nesse horário, a maioria dos clientes estava pegando pedidos para a viagem. Mas, de vez em quando, alguns grupos de amigos chegavam e se sentavam em alguma das mesas para comer. Eu definitivamente preferia trabalhar de noite, já que eu costumava ser a única pessoa no restaurante, e não precisava ficar ouvindo meu pai reclamando comigo. Depois de 6 meses trabalhando no turno da noite, as coisas começaram a ficar estranhas. Em uma certa noite, nós estávamos quase fechando, e eu estava na parte de trás fazendo a limpeza, quando eu escutei a campainha da porta fazer barulho. Eu terminei o que eu estava fazendo, e me dirigi até a parte da frente. Havia 2 homens jovens, que pareciam estar muito cansados. Um deles veio até o balcão, enquanto o outro ficou em pé, perto de uma das mesas. E então, eu disse: "Nós estamos fechando, mas eu ainda posso aceitar um pedido pequeno se você quer ele para a viagem." O homem no balcão simplesmente ficou encarando o cardápio e não falou nada. Eu fiquei ali desconfortável enquanto o homem desviou o seu olhar e começou a inspecionar o restaurante. Alguns segundos depois, o homem que estava na mesa rapidamente andou para fora do restaurante, e o homem do balcão o seguiu para fora. Aquele definitivamente foi um dos encontros mais estranhos que eu já tive, e eu não conseguia pensar em nenhuma explicação lógica para aquele acontecimento. Acabou que eu só fiquei achando que eles estavam pensando em me assaltar, mas desistiram no último segundo, por alguma razão. Na manhã seguinte eu contei pro meu pai sobre a situação, e ele me disse que eu podia passar a trancar as portas do restaurante às 1h45 da manhã nos próximos dias. Mais uma semana se passou, e nada aconteceu. Porém, em uma certa noite, um cliente estava pegando seu pedido às 1h30 da manhã, e quase imediatamente, assim que esse cliente saiu, um dos homens daquela noite entrou no restaurante. Ele era o homem que tinha ficado ao lado da mesa na semana passada. E eu percebi imediatamente que ele estava usando a mesma roupa. Entretanto, dessa vez ele se aproximou do balcão. Ele me olhou diretamente nos olhos por alguns segundos, e então me perguntou se eu podia ajudar a empurrar o carro dele para pegar no tranco e dar a partida. O jeito que ele disse aquilo foi muito estranho, e era muito óbvio que alguma coisa estranha estava acontecendo. Então eu disse para ele: "Eu não posso sair do restaurante enquanto estou trabalhando." Ele imediatamente fechou a cara e ficou irritado. Então ele disse que seria muito rápido, e que ninguém perceberia a minha saída. Nesse ponto, eu percebi que algo estava muito errado, e eu comecei a entrar em pânico dentro da minha cabeça. Ele começou a andar na direção da porta, fazendo um gesto para que eu seguisse ele. Eu sinceramente não sabia o que fazer, e estava muito assustado. Mas, os meus instintos de defesa estavam começando a aparecer, e minha adrenalina estava subindo. Acho que é válido mencionar o fato de que eu não sou um cara muito grande, e esse homem era muito maior do que eu. Além disso, eu tinha quase certeza de que o outro homem estava lá fora em algum lugar também, provavelmente esperando para me atacar se eu não seguisse as ordens. Mas eu pensei que eu estava ferrado de qualquer maneira, então eu pelo menos podia tentar resistir e lutar. Eu peguei uma tesoura que ficava no balcão e mantive minha posição. O homem se virou para mim assim que ele chegou perto da porta. Dessa vez ele parecia nervoso, e começou a exigir que eu o seguisse. Naquele mesmo instante, um barulho alto veio da parte de trás do restaurante. A porta de trás tinha sido aberta com força.
Eu corri para a parte de trás com a tesoura na mão, e o homem que tinha aberto a porta correu para fora assim que ele me avistou. Eu me virei rapidamente e corri de volta para o balcão da frente, mas o outro homem tinha ido embora também. Obviamente eu chamei a polícia logo depois, e dei para eles o vídeo das câmeras de segurança. Mas a qualidade era ruim, e seria muito difícil fazer qualquer tipo de identificação. De qualquer forma, eu ainda não sei porque eles simplesmente não me atacaram e roubaram o restaurante. A minha melhor suposição é que eles queriam roubar o restaurante sem machucar ninguém. Então, assim que eles perceberam que eu estava pronto para lutar, eles correram. Aqueles dois homens poderiam facilmente ter me derrubado, e a situação teria sido muito pior para mim. Então, eu fico feliz que tudo acabou dando certo.